Nós oramos mais uma vez antes de fazer a leitura de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 3. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esses cânticos que têm sido sempre uma preparação para os nossos corações ouvirem a Tua palavra. Obrigado por esses irmãos que têm se dedicado a ensaiar, a escolher com cuidado as letras. Que o Seu nome seja honrado através da vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tocou em nossos corações, com esses cânticos, o Senhor também possa nos falar através da Tua palavra, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu leio então o Êxodo 20, versículos 1 a 3, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o nosso texto hoje, ele é bem ao contrário da semana passada, onde nós lemos todo o capítulo 19, até os versículos 1 e 2 do capítulo 20. No entanto, apesar de ser um texto breve, é um texto muito rico, de maneira que nós não conseguiríamos esgotá-lo em uma mensagem como essa. Por isso a gente vai nos ater aqui aos pontos principais, buscando alguns princípios para as nossas vidas. Esse texto tão conhecido de todos nós, mas às vezes, conforme eu falei semana passada, por ser um texto antigo, às vezes não damos o devido valor ao sentido que nós temos nesse mandamento aqui. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, precisamos ver algumas coisas importantes. Fazem poucos anos que uma série de livros foi publicada nos Estados Unidos com fortes críticas às religiões, bem como a Deus. O primeiro deles, por um autor chamado Sam Harris, com o nome Carta a uma Nação Cristã, uma crítica pesada ao cristianismo em especial, mas também às outras religiões. O segundo, talvez um pouco mais conhecido, autor chamado Richard Dawkins, foi até nomeado como o príncipe dos ateus. Richard Dawkins, ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. E por último, um outro autor também, não muito conhecido, Christopher Hitchens, publicou um livro também chamado Deus Não é Grande. E diante desses livros que foram publicados, o ateísmo ele ganhou certa notoriedade, certa atenção das pessoas. Mas, certamente, o ateísmo não era o problema nos tempos nos quais Deus deu esse mandamento. O ateísmo, ele é um problema nosso, ainda que tenha essa marca do ateísmo em tempos antigos, mas não era esse problema no tempo em que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Pelo contrário, no mundo daquela época tinha um problema oposto desse problema que nós temos hoje, que é o ateísmo. Qual que é o problema que Moisés tinha naquele contexto? Moisés e os israelitas, eles viviam no mundo politeísta. O mundo politeísta. Um mundo onde a maioria das culturas elegem para si inúmeros deuses. As pessoas naquele contexto olhavam para os elementos da natureza e diziam que aquilo era Deus. E aí surgia o Deus da tempestade, o Deus do rio, o Deus dos mares, o Deus do trovão, do sol, da terra, e por aí vai. E por aí vai. Então, o problema que eles tinham naquele contexto era oposto, porque era um problema de politeísmo. E é claro que isso ofuscava a verdade de Deus em seus corações. Paulo, ele vai falar sobre isso em sua carta aos Romanos, bem ali no início, capítulo 1, versículo 20, ele diz que a verdade sobre o único Deus verdadeiro, ela era conhecida nos corações dessas pessoas, mas essa verdade, ela era suprimida pelo pecado. O pecado suprimia essa verdade que está impressa nos corações de todas as pessoas, de que existe só um Deus justo, verdadeiro e fiel. A verdade é que o coração pecaminoso do ser humano, ele não quer se curvar ao único Deus verdadeiro.
por isso ele faz o quê? Ele cria deuses conforme a sua imagem. Deuses conforme a sua imagem. Ou então nega, né, a existência de Deus, conforme o problema que nós temos no contexto de hoje. Então, esse povo que recebeu esses mandamentos, eles haviam deixado o Egito e estavam a caminho da terra prometida de Canaã. Eles saíram do Egito, deram uma parada ali no Monte Sinai, mas o destino deles era a terra prometida de Canaã. E Deus os alertou sobre essa terra, para onde eles estavam indo. Deus os alertou sobre a competição que eles encontrariam naquela terra, para onde eles estavam indo, pela lealdade de seus corações. Deus estava sempre alertando eles ali. Eles saem do Egito, fazem uma parada, um pit stop ali no Monte Sinai. Depois eles vão demorar 40 anos circulando no deserto por causa da sua rebeldia, da sua desobediência. Mas nessa parada estratégica que Deus faz e dá os seus mandamentos, que nós vimos semana passada, Deus vai alertar eles sobre o problema que eles têm lá. Um problema de concorrência de lealdade dos corações. Vocês vão entrar numa terra onde vocês vão ter que fazer inúmeras escolhas. A principal delas é a lealdade. A quem vocês vão servir. Por isso que em Deuteronômio, que é uma repetição da lei, o 5º livro ali da Bíblia, né, presta bem atenção que eu não falei doutor Antônio, tá? Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11, nós temos um alerta sobre isso. Diz assim, Deuteronômio 11:16, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e servais outros deuses, e vos prostreis perante eles. Então, essa escolha que o povo de Israel teve que enfrentar repetidas vezes, é essa escolha. Quando eles entraram em Canaã, Josué, naquela ocasião, era o líder deles. Moisés já havia morrido, ou melhor dizendo, Deus tomou para si também, ele morreu, mas ninguém sabe o que foi feito do corpo de Moisés, segundo o relato de Deuteronômio. Então, quando eles entraram na Terra Prometida, o líder já era Josué. E Josué, naquela ocasião, ele lançou um desafio para aquele povo da seguinte maneira. Isso está lá em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está falando com eles assim, olha, como vocês são descendentes de Abraão, e Abraão viveu da além do Eufrates, lá na Mesopotâmia, então vocês escolhem. Ou vocês vão servir esses deuses de lá, da Mesopotâmia, da Babilônia, os deuses do Egito, ou os deuses da terra de Canaã, para onde vocês vão. Caso vocês não queiram servir o Deus verdadeiro. Agora, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, Josué está alertando para essa concorrência que eles teriam ao entrar nessa terra, uma terra cheia dessa cosmovisão. A cosmovisão que permeava era essa cosmovisão onde os elementos da natureza são deuses. No entanto, antes de dizer essas palavras, não terás outros deuses diante de mim, nesse contexto onde Deus fala essas palavras, antes de dizer essas palavras, conforme nós vimos semana passada, Deus disse algo que é muito importante também, que serve como uma espécie de introdução ou prefácio aos 10 mandamentos, que está nos versículos 1 e 2. Então, foi nesse contexto politeísta que Deus diz, olha, não terás outros deuses diante de mim. Mas antes de dizer isso, ele faz um prefácio, que está nos versículos 1 e 2, onde ele diz, então, falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem está falando aqui? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Deus está falando aqui, meus irmãos. E o que ele está dizendo?
todas essas palavras. Se refere aqui, né, aos mandamentos. Todas essas palavras. Então, de onde vêm os mandamentos, meus irmãos? Os mandamentos vêm de Deus. Não é fruto da nossa imaginação. Nossa, como que Moisés era criativo, que inventou esses mandamentos? Não, meus irmãos. Os mandamentos vêm de Deus. Ou seja, se eles vêm de Deus, meus irmãos, não são 10 sugestões para uma vida melhor. Não são 10 hábitos de pessoas bem-sucedidas. Não é? Os 10 passos para uma vida bem-sucedida. Para você desbloquear a sua mente. Não é isso, meus irmãos. São mandamentos de Deus. Não são 10 maneiras de se subir na escada da vida, ou 10 ideias que podem funcionar para vocês. Deus falou todas essas palavras, por isso elas têm a autoridade moral para governar as nossas vidas, para orientar as nossas vidas. Se Deus falou todas essas palavras, nós devemos levá-las todas a sério. Todas. Do princípio ao fim. Por quê? Porque são palavras de Deus. São palavras de Deus. Então, os 10 mandamentos, meus irmãos, eles, na verdade, esse bloco, né, que compõe um texto, é um dos textos mais conhecidos da literatura mundial, porque é a proposta de um Deus que é verdadeiro e que quer nos dar uma vida plena. E apesar de 8 desses 10 mandamentos iniciarem com a palavra não, eles não foram dados para nos oprimir. Pelo contrário, eles foram dados para nos libertar, para que tivéssemos uma vida livre. Contudo, conforme Augusto Cury vai dizer sobre os 10 mandamentos, ele diz assim, os 10 mandamentos promovem a liberdade responsável. A liberdade responsável, a generosidade, a tolerância, a justiça social, a saúde das relações sociais, enfim, diz ele, promovem a qualidade de vida e o sucesso em seu mais amplo sentido. Apesar de 8 deles iniciarem com essa palavra não, a ideia é que ele traz uma liberdade responsável. Ou seja, eles trazem vida, porque é uma expressão da graça de Deus. Então nós precisamos tirar da nossa mente aquela visão bipartidária. Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Não, a graça de Deus ela é expressa em toda a Bíblia. Inclusive o fato dele nos dar as suas leis. Porque imagina se ele nos cobrasse sem antes dizer o que nós deveríamos fazer. Que Deus seria esse? Mas ele nos orienta primeiro. Ou seja, primeiro ele faz. Por isso que o prefácio é o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra que eu já falei sobre isso aqui, o indicativo? Antes de vir o imperativo, faça isso, não faça aquilo, nós temos os indicativos na Bíblia. Indicando aquilo que Deus fez por nós. Ele nos libertou. Então, o decálogo, meus irmãos, é uma palavra que nós utilizamos, uma palavra técnica para se referir aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos no texto original são 10 palavras. 10 palavras. Então, o decálogo é a palavra grega que sintetiza isso. 10 palavras. Ele está dividido em 2 partes. Quando você pensar em 10 mandamentos, lembre-se disso. Lembre-se de 2 tábuas. Então, eles estão divididos em 2 tábuas, onde os primeiros 4 mandamentos se referem à nossa relação com Deus. Vai dos versículos 1 até o versículo 11. Dizem respeito à nossa vida na vertical. E eles são resumidos no grande mandamento apresentado por Jesus. Não terás outros deuses, né? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E aí nós temos nesses 4 primeiros mandamentos o quê? Quem nós devemos adorar, como nós devemos adorar, a linguagem da adoração e o tempo dedicado a essa adoração. Esses são os 4 primeiros mandamentos, né, que compõem a primeira tábua. E os outros 6 mandamentos tratam sobre a nossa relação com os homens. Né, o próximo, ou seja, é a nossa relação na vertical. Se o primeiro fala da nossa relação melhor dizendo, na horizontal. Se o primeiro fala na vertical, a nossa relação com Deus, orienta a nossa relação com Deus, os outros 6 nos orientam sobre a nossa relação com o próximo.
com as pessoas que estão à nossa volta. Eles estão resumidos no segundo grande mandamento, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus sintetizou essas duas tábuas, as duas tábuas da lei. Portanto, quando nós lidamos com os 10 mandamentos, olhamos para eles à luz do Novo Testamento, nós chegamos à conclusão de que, além de adoração correta, esse primeiro mandamento, meus irmãos, ele fala do amor correto. Quem nós amamos de fato? Quem nós amamos de fato? Quem nós amamos quando nós saímos da igreja, quando nós desligamos as luzes, fechamos as cortinas, na nossa casa, nosso íntimo? Quem nós amamos? É basicamente isso aqui. É uma concorrência. Deus está orientando esse povo porque eles vão para um lugar onde o coração deles vai ser disputado. Porque o nosso coração é um campo de guerra que fica sendo disputado. Porque nós temos muitos amores. E a grande questão é o quê? A gente saber a ordem desses amores. A quem nós amamos primeiro e acima de todas as coisas. Então a primeira pergunta aqui é a seguinte: o que o primeiro mandamento exige de nós? E aí nós podemos resumir o ensinamento desse mandamento em 3 declarações muito simples. A primeira é o seguinte: você precisa ter um Deus. Você precisa ter um Deus. Você deve ter apenas um Deus. E esse Deus deve ser o Deus da Bíblia. Esse Deus deve ser o Deus da Bíblia. Então, basicamente isso. Você precisa ter um Deus, só um Deus, e esse Deus deve ser o Deus da Bíblia. Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas o que isso significa, pastor, no sentido bem prático da coisa? O que é exigido de nós? Lealdade, meus irmãos. Uma palavra que não está muito em uso no vocabulário cotidiano, mas Deus exige de nós, através desse mandamento, a lealdade. Lealdade. Diz uma história que certo homem foi num leilão e comprou uma estátua de Cristo e ele colocou na sua sala de estar. No dia seguinte, a mulher não gostou muito do lugar onde colocou, tirou e colocou em outra sala. Só que a menina de 5 anos estava vendo o que estava acontecendo ali e ela se dirige à mãe e pergunta assim: mãe, onde você vai colocar Deus? Onde você vai colocar Deus? E é justamente isso aqui que está acontecendo aqui no primeiro mandamento. Esse mandamento, ele nos pergunta onde nós vamos colocar a Deus. Ele terá um lugar de proeminência nas nossas vidas? Nós vamos colocá-lo em primeiro lugar ou vamos colocá-lo em algum lugar afastado, onde ele não cause nenhum problema para nós? Onde não traga nenhum incômodo? Onde nós vamos colocar a Deus? Essa pergunta da criança é a pergunta que o mandamento faz para nós. Porque Deus é como se fosse um rótulo, meus irmãos, essa palavra Deus. Por isso nós precisamos saber onde nós colocamos esse rótulo, que simboliza aquilo que nós adoramos. É que às vezes nós colocamos esse rótulo em coisas erradas. E aí passamos a adorar coisas erradas, elegemos coisas erradas para adorar. Por isso o primeiro mandamento vem e nos pergunta, onde vamos colocar a Deus? Porque nós vivemos em um tempo onde há muita adoração a falsos deuses. Embora não temos mais aqueles deuses lá do Antigo Testamento, feito por mãos humanas, estátuas de Baal, de Astarote, de Moloque, que são deuses comuns daquele contexto de Canaã, do Egito e da Mesopotâmia, nós ainda temos uma diversidade de deuses tribais que as pessoas vão criando. O mundo atual, ele desenvolveu muitos substitutos que tentam tomar o lugar de Deus, que fazem com que as pessoas abandonem, se afastem do seu Criador. Mas há um princípio implícito nesse texto aqui de Êxodo, capítulo 19, que nós vamos compreender somente à luz do contexto cultural, político e militar daquela época. Por que Deus dá esses mandamentos dessa forma? Havia naquele contexto
a possibilidade de um rei mais forte, mais poderoso, vir derrotar um outro rei mais fraco da batalha e depois submetê-lo a um regime de lealdade. Isso era muito comum na antiguidade. O próprio povo de Deus passou por isso, sendo submetido ao governo da Babilônia, da Assíria, depois dos gregos e dos romanos. Então acontecia muito isso. Nesse caso, né, o rei poderoso era chamado de sucerano. E ele impunha um tratado ou uma aliança sobre aquele rei menor que tinha perdido a batalha, que passa a ser chamado de um rei vassalo. E aí ele vai criar um documento que estabelece os termos dessa aliança. Olha, eu vou te proteger, mas você precisa concordar com os termos dessa aliança aqui. E esse documento, ele era elaborado seguindo uma forma meio padronizada. Primeiro, você tinha o nome do sucerano ali, que era o rei poderoso, que venceu a batalha. Depois você tinha uma introdução sobre o que esse rei, o sucerano, fez para beneficiar o vassalo, o rei menor. E em seguida vinha as estipulações, o que esse rei menor deveria fazer, né, em forma de mandamento, especificando a sua conduta, bem como também a conduta do seu povo. Então, a primeira estipulação imposta por esse rei maior, que vencia o rei menor na batalha, era o requisito da lealdade exclusiva. O vassalo, o que perdeu a batalha, ele não poderia fazer outros tratados semelhantes com nenhum outro rei. Por isso que nós temos aquela batalha dos deuses lá no Egito. Deus vencendo aqueles deuses que eram criações da imaginação humana, para agora estipular as regras, as leis, as normas para esse povo. E aí nós temos esse primeiro mandamento, a mesma exigência para Israel. Vocês não devem dar sua lealdade a nenhum outro Deus. Essa lealdade, a aliança que era feita entre um rei e outro rei, nesse caso aqui entre Deus e o seu povo, era muitas vezes também chamada de amor. E é por isso que Deuteronômio capítulo 6 expressa a lealdade da aliança nessa linguagem do amor. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento que Jesus deu também aos seus discípulos. Então, o que o primeiro mandamento exige de nós? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele é o rei que venceu os outros deuses, os falsos deuses, nos libertou, por isso que ele faz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Estou fazendo aqui um tratado, uma aliança. E essa aliança é expressa nessa linguagem de amor. Por isso, ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque, meus irmãos, adoração tem a ver com amor. Com aquilo que nós mais amamos na vida. E quando nós começamos a pensar a partir dessa ótica, os nossos ídolos começam a aparecer. Os ídolos que estão escondidos no mais íntimo do nosso coração começam a aparecer. Porque nós começamos a pensar, será que realmente Deus está no topo das minhas prioridades? Ou eu tenho os meus ídolos escondidos no coração, que eu amo acima de todas as coisas, que se tocar neles... Essa semana eu estava vendo um vídeo do Ted Tripp, muito instrutivo, inclusive ele tem vários livros sobre educação de crianças, e ele falando como que Deus nos ensina através das crianças. Porque nós temos os nossos ídolos no lar, a organização. Não queremos uma casa desorganizada. Aí chega uma criança na nossa vida e desorganiza tudo. E mostra que aquilo ali era um Deus para a gente, a casa organizada. Tem barulho e nós queremos controlar.
Nós achamos que controlamos todas as coisas. Aí vem uma criança e faz barulho. E Deus está nos ensinando. Deus vai nos ensinando, meus irmãos, a partir da sua palavra, que nós temos muitos ídolos, que nós amamos muitas outras coisas, às vezes mais do que Ele próprio. Por isso esse chamado: ouve Israel, ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí, meus irmãos, o que é que nós estamos amando em primeiro lugar? Quando o pastor termina o culto, dá a bênção, você vai para sua casa. Onde Deus está na sua escala de prioridades? Você não adora Baal, Astarote, Quemos e os outros muitos deuses que tinha na antiguidade. Mas às vezes você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. Isso não cabe ao pastor ficar apontando. Cabe você ser confrontado por essa palavra e pensar assim: poxa vida, realmente eu tenho algumas coisas que eu preciso tirar, porque elas estão atrapalhando o meu relacionamento com Deus. E eu não tinha noção disso. Ou talvez tinha, mas nós vamos deixando, sabe? Deixando. Quando pensa que não, você está com tantas coisas na frente de Deus, que você quase não sabe mais quem é Deus. Quem é Deus? Às vezes Deus para nós, como disse o Augusto Cury também naquele livro Os Segredos do Pai Nosso, é um velhinho no asilo que nós vamos visitar aos domingos. E depois fecha a porta, acabou. Nós não nos relacionamos mais com ele. Por quê? Porque nós temos muitas outras coisas na frente dele. O que é que nós amamos, meus irmãos, em primeiro lugar? É basicamente isso que esse mandamento vai nos confrontar. Enfim, se a pergunta, o que o primeiro mandamento exige de nós é essa, mas o que o primeiro mandamento proíbe? O que ele está proibindo? Basicamente é o quê? A adoração a falsos deuses. É isso que o mandamento proíbe. Adoração a falsos deuses. Alguém disse certa vez que Deus criou o homem à sua imagem e que o homem depois retribuiu o favor. Essa declaração, apesar de ter um tom de irreverência, ela indica uma grande verdade. Os homens estão sempre ocupados fazendo os seus deuses, criando os seus deuses à sua imagem. A sua imagem, com base naquilo que eu quero. E hoje nós temos esse Deus self-service que nos atende a hora que a gente quer. E que às vezes nós ficamos chateados se ele não nos atende. Porque nós criamos esse Deus que nos serve, ao invés de nós servirmos ele. Mas esse Deus está sendo estampado no mercado da fé por muitos movimentos religiosos. Esse Deus garçom que está disposto a servir você e não você servir a ele. É por isso que em muitos movimentos você vê pessoas concorrendo para aquele lugar. Por quê? Porque a imagem de Deus que está sendo oferecida ali é desse Deus que vai te servir. Que vai oferecer para você aquilo que eu chamo de uma espiritualidade terapêutica. Ou uma espiritualidade lúdica. E aí você vai numa igreja que não vai te falar isso, que vai te falar que ao contrário, é que você que tem que servir a Deus. Aí você, poxa vida, mas aquele Deus lá é melhor do que esse que está sendo falado aqui. Não é que ele é melhor, que aquele lá é um ídolo. É um ídolo que nós criamos a nossa imagem, que se encaixa dentro dos nossos padrões, que não me exige fidelidade, lealdade. Então é melhor servir aquele tipo de Deus que eles inventaram, que a pós-modernidade inventou. Porque ele não me exige lealdade. Eu posso de vez em quando sobra tempo, eu vou lá fazer aquela adoração comunicativa. Quando sobra tempo. Porque tem muito mais coisa para fazer na vida do que ficar adorando um Deus. Então eu vou naquele Deus lá, que não me exige. Mas aquele Deus é um falso Deus. É um ídolo que nós criamos, que a nossa sociedade, que a humanidade, na sua criatividade, cria, porque ele não vai nos confrontar. Venha como está e fica do jeito que você quiser.
é esse Deus pós-moderno. Mas o Deus da Bíblia, venha como está, que eu vou te transformar. A imagem do meu Filho amado. É o que Paulo vai dizer aos romanos. Porque aqueles que de antemão escolheu, predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Então, os homens estão sempre ocupados na criação de novos deuses. Na maioria das vezes, isso envolve o quê? A reformulação dos conceitos a respeito do verdadeiro Deus. Eu mudo o conceito sobre Deus para eu criar um semideus, a minha imagem e a minha semelhança. Porque deuses falsos, meus irmãos, são criados de diversas maneiras. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, inclusive eu indico a leitura, muito bom livro, ele fala sobre a riqueza, sobre o poder e sobre o sexo, que são coisas que a nossa cultura elegeu como deuses. Ele vai dizer o seguinte, o coração humano toma coisas boas, como por exemplo uma carreira de sucesso, um amor, bens materiais e até a família, e faz disso os seus bens últimos. O coração humano pega essas coisas que são boas e elegem elas como sendo o nosso bem último. E aí nós passamos a adorar essas coisas. O nosso coração, então, ele faz o quê? Ele vai divinizar essas coisas como se elas fossem o centro das nossas vidas, porque achamos que isso pode ter significado, proteção, segurança e satisfação se a gente alcançar. Se eu casar, pronto, estou satisfeito, resolvi minha vida. Eu vou eleger o casamento e a pessoa com quem eu vou casar como um Deus. Porque eu acho que isso vai trazer segurança, satisfação. E aí você descobre que não é um Deus. Não passa de um ídolo. Se eu alcançar essa posição na minha profissão, está excelente. E você faz de tudo. Porque você elegeu aquilo como o bem último da sua vida. Coisas boas que nós temos, que Deus nos concede, mas nosso coração diviniza essas coisas. Porque o nosso coração, já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então, observe a seguinte questão, meus irmãos. A adoração a Baal, ou Astarote, que eram deuses da antiguidade, elas transgridem o sentido restrito do primeiro mandamento. Mas o sentido mais amplo desse mandamento também é o seguinte: é errado adorarmos nosso próprio poder, o próprio dinheiro, as nossas posses, a política, o prazer, o entretenimento, a comida e o ego. Tão errado quanto adorar Baal, Astarote ou qualquer outro deus. Não pense que você está errando menos se você adora essas coisas. Se você elege essas coisas como se fosse um deus. Você não está errando menos de uma pessoa lá da antiguidade que se prostrava diante de Baal. Você está pecando da mesma forma. Se é errado adorar Baal, também é errado adorar algo menor do que Baal pretende ser. No entanto, é basicamente isso que nós fazemos. Pessoas que nunca sonhariam em se prostrar, entrar num templo de um Deus falso, se prostrar diante de um ídolo, acabam colocando muitas coisas acima de Deus. Acabam colocando muitas coisas acima de Deus. Então a tentação aqui é muito mais sutil e com frequência nós caímos nesses padrões sem perceber, em vez de tomar consciência e tomar as decisões certas. É bem provável que nenhum de vocês vai sair daqui no decorrer dessa semana e se prostrar diante de um ídolo, uma imagem feita por mãos humanas. É bem provável que não. Mas é bem provável e é muito fácil que qualquer um de nós que está aqui coloque alguma coisa boa que vem da parte de Deus no lugar de Deus. Profissão, trabalho, um bem, a família, o entretenimento, diversão, comida, dinheiro. É muito sutil, mas é nessas coisas que nós caímos, dependendo delas como se elas fossem deuses.
Então, se queremos ter sentido na vida, meus irmãos, devemos pautar os nossos projetos segundo os planos de Deus. Portanto, dinheiro, fama, poder, sexo, cônjuge, né, um filho, uma filha, o time de futebol, né, ainda que seja o São Paulo, que é muito bom, né, um equipamento eletrônico, meus irmãos, qualquer coisa, viagens, fortunas, nada disso, meus irmãos, é digno da nossa adoração. Porque isso não tem vida. Isso é inverter. É colocar a bênção no lugar do abençoador. Nós oramos pedindo algo. Senhor, eu quero aquela promoção no meu trabalho. E aí você coloca aquela promoção no lugar de Deus, quando você recebe. Aquela promoção que agora você, né, orou tanto pedindo a Deus, passa a impedir o seu relacionamento com Deus. E meus irmãos, qual ídolo você tem adorado? Qual tem sido o nosso ídolo nesse tempo? Porque é isso que esse primeiro mandamento vai nos proibir. Tudo aquilo que passa a dominar a nossa vida, desviando a nossa atenção de um relacionamento com Deus, passa a ser o nosso Deus. Então, o desafio que a Bíblia nos faz através dos 10 mandamentos e que certamente nos proporcionará liberdade é: seja fiel ao Deus único e verdadeiro. Não ponha nada no lugar que é dele. Não ponha nada no lugar que é dele. Deus está nos ensinando a dar valor exato às coisas e não colocar em nada, nem em ninguém, a tarefa do ser divino. Sabe por quê? Porque essa tarefa é muito pesada. Tem pessoas que sofrem porque o outro acha que ele é um Deus. Às vezes acontece muito no contexto de cônjuges, onde um venera o outro, ou no contexto familiar de pais e filhos, onde, né, o filho venera o pai e a mãe, ou a mãe e o pai veneram os filhos. E aí nós colocamos essa carga divina sobre alguém que é barro, que é pó. E nós esfarelamos as pessoas, achando que elas podem nos dar aquilo que só Deus pode nos dar. Sentido para as nossas vidas. Então, será que você pode afirmar que não existe nada que flerta no seu interior, no mais íntimo do seu coração, e que silenciosamente tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Será que nós podemos afirmar categoricamente? Ou nós precisamos de um tempinho para pensar? Não, pastor, olha, depois disso aí eu vou ter que pensar algumas coisas. Eu vou ter que rever algumas coisas. A minha escala de prioridades. Eu achei que Deus estava lá. Mas talvez ele esteja no segundo, não sei, terceiro, quarto. Em que lugar Deus está, afinal de contas? William Douglas, ele tem um livro também sobre os 10 mandamentos, e ele diz o seguinte, né, algo bem interessante, que muitas pessoas colocam em seus carros adesivos com aquela frase: Deus é fiel. E essa é uma verdade incontestável. Quem vai contestar isso? Deus é fiel. Porém, ele continua dizendo o seguinte: quantos de nós teríamos coragem de pôr um adesivo no automóvel com a expressão: eu sou fiel a Deus? Quantos de nós teríamos coragem? Vamos fazer para a gente os adesivos essa semana? Eu sou fiel a Deus. Eu não tenho colocado nada no lugar do Senhor. Então eu quero encerrar essa mensagem, meus irmãos, com alguns apontamentos simples e práticos. Precisamos desesperadamente dos 10 mandamentos, porque nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, nós nos afastamos de Deus, né, do propósito de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, como esse desvio, esse afastamento foi pessoal, o retorno também deve ser pessoal. Não basta o Daniel retornar para Deus, a Lely, a Natália, o Marco. Eu também preciso voltar para Deus. Não basta os meus pais se voltarem para Deus. Eu já falei que inúmeras vezes que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, filho de crente não é crentinho. Filho de crente também precisa se converter e buscar a Deus. Então, como o desvio foi pessoal, o retorno também tem que ser pessoal. Terceiro, a volta começa com um compromisso pessoal de colocar Deus em primeiro lugar.
princípio, né? E quarto, quando contemplamos a nossa vida à luz do primeiro mandamento, nós somos conduzidos à cruz de Cristo. Nós somos conduzidos à cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo que os nossos falsos deuses são também mortos, esfarelados. Então a vida, meus irmãos, começa quando nós nos achegamos a Cristo. Até então nós estávamos apenas existindo. Eu estava existindo aqui, como existe uma pedra, como existe o sol, como existe a lua. Mas quando eu fui até Jesus, eu passei a viver. Por quê? Porque Ele nos dá vida. Então o primeiro mandamento diz, coloque Deus em primeiro lugar e você encontrará vida. Porque como dizia Santo Agostinho, é a nossa última citação aqui, fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansamos em ti. Fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. Se você está com o coração inquieto essa noite, meus irmãos, você está recebendo o convite para jogar fora todos os falsos deuses que você recebeu de herança familiar ou que você construiu ao longo da sua carreira, nessa longa estrada da vida. Jogue fora, porque essa inquietação do seu coração é basicamente isso, porque você ainda não descansou no Deus que é vivo e verdadeiro. Existem 9 mandamentos ainda para a gente trabalhar, meus irmãos. Mas eles não servirão de nada, a menos que nós nos lembremos de viver o primeiro mandamento. Se você não viveu os 9 mandamentos, não precisa voltar aqui nas outras semanas, não vai resolver nada. Mas se você quer colocar no adesivo no seu carro, na sua bicicleta, no seu avião, ou qualquer outro meio de transporte, eu sou fiel a Deus, então continue vindo nas outras semanas. Para a gente continuar sendo confrontados e edificados por essa palavra que nos liberta, que nos dá a vida eterna. Vamos cantar a Deus, meus irmãos?